Glória a Jesus, graças a Deus pela boa palavra que nós já ouvimos da parte do nosso Deus nesta manhã. Eu quero agradecer pela vida das irmãs, que o nosso Deus possa recompensar a cada um também que está em casa recebendo da parte do Senhor. Nós queremos meditar um pouco nesta manhã na palavra do Senhor. Glórias para Jesus. Nós lemos no capítulo de número 14 do livro do Êxodo. O livro do Êxodo, ele fala da libertação. O livro fala da libertação do povo de Deus. Eu não diria Israel ainda como descendência, porque, ou seja, como nação, porque a nação foi fundada depois. Mas aqui nós já vemos os descendentes de Jacó, que já vem desde Abraão, seu avô, quando Deus fez uma promessa a Abraão. O mais interessante é que Deus disse a Abraão, eu sempre friso nesse ponto, é que faria dele pai de uma multidão de nações. Mas com um detalhe: a sua esposa era estéril. Que negócio tremendo, não é? Mas Deus fez. Porque eu costumo dizer que o Senhor, Ele é especialista em causas impossíveis. E aí veio de Sara, ou Sarai, antes de ser chamada de Sara, nasce Isaac, sua esposa Rebeca também, quando casou-se com ela, Rebeca também era estéril. Interessante, não sei se as irmãs lembram, que Jacó passou um período de anos orando para que Jesus desse um filho a ele. As irmãs lembram quanto tempo? 20 anos. Imagine. E o texto diz que Jacó orou instantemente, ou seja, orou sem cessar, para que Deus lhe desse uma resposta. Porque orar, irmãos, não é como se alguém queira entender um favor que está se fazendo a Deus. Orar é uma obrigação do crente, para ter mais aproximação, mais comunhão com Deus. Agora, responder e resolver a questão, lá em Eclesiastes capítulo 3, diz que é no tempo dele, porque para todo o propósito debaixo do céu há um tempo, e esse tempo, segundo a Bíblia, ele é determinado por Deus e não pela vontade humana. E aqui nós encontramos na história, na vida de Isaac. Isaac era um homem de oração. Quando Rebeca foi trazida de Padã Arã para ser entregue possivelmente pelo o Damasceno Eliezer, que era o servo de maior grau na casa de Abraão, era quem cuidava de tudo, da fazenda, de tudo que Abraão tinha. Era o chefe, era o mordomo mor, vou usar essa expressão. Diz que quando Rebeca chega, que ela olha de longe, lá vem aquele homem. E ele estava vindo, e ela perguntou: quem é aquele que vem ao nosso encontro? E ele disse: aquele é o filho de meu senhor.
E ele estava vindo de um lugar chamado Laarói. E esse lugar de onde ele estava vindo, sabe o que era que ele estava fazendo lá? Estava orando. Como é bom orar. Não é fácil. Orar requer renúncia, requer sacrifício. Receber, todo mundo quer receber. Mas muitas das vezes não quer fazer a sua parte. E no texto que nós lemos hoje, a palavra de Deus nos mostra, aqui no capítulo 14 do Êxodo, verso 1, que após a partida de Israel do Egito, isso aqui, irmão, vou usar a expressão, a partida deles estava fresquinha aqui, viu? Fazia poucos dias. O que é que acontece? Deus tira Israel, ou seja, os descendentes de Jacó do Egito, partiram do Egito, saíram de Ramsés, vieram para Sucote e começaram a andar em direção à terra de Canaã, que nós tanto conhecemos como a terra prometida. A terra que, segundo o texto, ela mana leite e mel. Significa dizer que essa terra é terra boa. Mas para alcançar a terra prometida, existem algumas exigências. Existem algumas condições. A bênção na vida de qualquer crente, ela é condicional. E quando eles saem do Egito, que Faraó não aguenta, deixe-me usar esse termo, a pressão de Deus, porque o Senhor já vem dizendo a Faraó, mandando um recado, porque Deus, irmão, é assim, Ele dá oportunidades, Ele manda um recado, Ele manda um profeta, Ele manda um escolhido, uma escolhida, diz, olha, avise a fulano que eu quero que ele ande assim, que ele faça assim, que ele haja assim. Mas muitas vezes a pessoa tem um coração duro. Tem momento que Deus também fecha o coração do camarada para poder ter um particular mais avançado com ele. Que foi em alguns momentos de Faraó. Deus endureceu. Teve um momento que Deus endureceu um pouco o coração de Faraó, porque Deus disse, eu vou mostrar nele as minhas maravilhas. Ou seja, eu vou mostrar a ele quem eu sou. E o texto diz que depois que Faraó deixou Israel sair, sabe o que é que acontece, irmãs? Faraó, ele se arrepende. Se arrepende. E faz, sabe o que? Reúne o seu exército e sai no encalço, ou seja, atrás da descendência de Jacó. Mas olhe, o que Deus faz, Ele não volta atrás. E no verso 14, nós vemos agora que Israel fica preocupado, mas Deus aqui diz assim no verso 14, verso 1, capítulo 14, verso 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, que voltem, que acampe diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Essa questão aqui, Israel estava indo em uma linha, em uma direção. De repente, sabe o que é que Deus diz?
Deus diz assim para Israel, a Moisés: diga ao povo que volte. Isso aqui fala de obediência, de ouvir e colocar em prática. Não é só de ouvir, porque ouvir todo mundo escuta, ouve, mas colocar em prática, poucos colocam aquilo que escutam, não é? E tem até aquela expressão que alguém diz assim: entra no ouvido e sai no outro. Ou os mais antigos diziam assim: fulano está fazendo ouvido de mercador, né? Já ouviram essa expressão? É quando alguém escuta e que não está nem aí para o que se fala. Só que para Deus dar vitória aos descendentes de Israel, Deus precisava de um fator principal que eles fizessem, que era a obediência. E o texto diz que Deus diz para Moisés: diga a eles que voltem. Ou seja, Deus, Ele dá a rota correta. Israel estava andando em uma rota, em um caminho. Escute a igreja, as irmãs e irmãos que estão nos ouvindo, nos acompanhando nesse dia, que Deus, quando Ele quer fazer algo, quando Ele quer dar uma vitória, quer dar uma vitória para alguém, Deus, Ele, muitas vezes você está em uma trilha, em um caminho, em uma linha, em uma visão, mas não é a visão de Deus, não é o caminho de Deus, não é aquilo que Deus planejou para a sua vida. E sabe o que é que Deus diz para Israel? Avisa. Primeiro, Deus fala com o líder, Moisés. E o que é que Deus quer dizer? Moisés, passe essa mensagem para o povo e diga para o povo que voltem. Que é como se Deus dissesse: eu estou traçando a partir de hoje, a partir de agora, um outro caminho, uma outra rota, que muitas vezes, irmãos, esse caminho que Deus traça chega até confundir quem está observando, e muitas vezes deixa até nós mesmos sem entender o trajeto que Deus nos deu para trilhar. Mas escute o que Deus está falando nesta manhã. Não questione a Deus, mas obedeça. Se Deus mandou você voltar, volte. Se Ele disser volte, é melhor voltar. Porque se seguir o caminho adiante, vai dar tudo errado. Deus não disse para o profeta novo que não voltasse pelo mesmo caminho? Quando ele entregou uma mensagem lá na cidade para Jeroboão, em Samaria, mas ele desobedeceu. Tinha um profeta lá metido a experiente, porque era um profeta velho, já tinha os cabelos brancos, mas era mentiroso. Não tem essa história de idade não, irmão. Quando é mentiroso e pronto, e acabou-se. Quando o homem de Deus entregou a mensagem, ele obedeceu a princípio. Mas os dois filhos do profeta velho disse ao pai, o pai foi lá, encontrou o profeta no caminho e mandou ele voltar. Ele disse: não, Deus disse a mim que não voltasse, nem entrasse na cidade. Mas qual foi o argumento que ele usou? Eu também sou profeta, e Deus falou comigo. Mentiroso. E o texto diz aqui
que Deus, olha irmãos, Deus é interessante. Ele fez uma rota aqui que ia causar um sentimento nos egípcios que Israel estava desnorteado, embaraçado. Foi o próprio Deus que disse. No verso de número 2, Deus dá a rota, mandou eles se acamparem diante de Piairote. Essa região ficava entre Migdol e o mar, ficava diante, de frente de Baal-Zefon. E Deus disse assim: eu quero que vocês se assentem. Irmão, que negócio estreito. Eles estavam caminhando para a terra prometida. Agora o Senhor diz para eles: eu quero que vocês, em vez de vocês ir adiante, vocês voltem e se sentem de frente para o mar. Olha que negócio interessante. E no verso 3 diz assim: então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, e o deserto os encerrou, irmão, parou, travou, ele não tem para onde ir. O que Deus disse para Moisés é o seguinte: eu vou causar um sentimento em Faraó e no seu exército de que Israel está sem saída. Mas sabe o que era? Era que Deus queria completar o que ele começou lá no Egito, desde a primeira praga, que foi transformar a água em sangue. E a última foi a morte dos primogênitos. Porque, para a gente concluir, note bem as irmãs, alguém vai direitinho, certinho no caminho, de repente dizer: para todo mundo, ao invés de seguir, agora volta, passa por Piairote, que fica entre Migdol e Baal-Zefon, ou seja, deixa eu ver aqui o texto, fica em Migdol e o mar, e diante de Baal-Zefon, de frente ao mar, eu quero que vocês marchem. Ele foi? Não, se assentem. Que negócio é esse? Porque eu vou. Aí agora Deus diz assim: porque dirá dos filhos de Israel, estão embaraçados, e o deserto os... E Deus diz o que no verso 4, logo no início? Eu endurecerei o coração de Faraó. Para quê? Para que os persiga. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Se Deus falou com você e parece meio que esquisito o que Deus falou, não se preocupe, Deus vai fazer tudo certinho e vai dar tudo certo no final. O que Deus queria aqui era exclusivamente colocar Faraó no lugar dele. Aleluia, glória a Deus. E Deus disse assim: eu vou endurecer o coração de Faraó para que persiga vocês. Irmão, que negócio é esse? Mas o povo, já não bastava o povo ter sofrido lá no Egito, agora Deus traz o povo para o deserto. É como se Deus, me permite a expressão, o próprio Deus encurralasse o povo agora. Na frente está o mar. De repente Faraó fica endemoniado lá no Egito e vem-se embora perseguir os povos de Israel. Agora o povo estava entre o mar e Faraó, assentado, sem saída. Parecia que tudo tinha acabado. Mas a coisa não era por aí não, viu? Sabe o que é que acontece? Deus disse: eu vou endurecer
o coração de Faraó. Leia o verso 4, diz o que, irmã? E eu endurecerei o coração de Faraó. Aí Deus explica por que ele está fazendo. Irmão, irmãs, irmã, pega aí o microfone para ler, para quem está em casa escutar. Escute bem. Deus não faz nada sem que ele explique. Não é assim? Então, se Deus disse, volte-se e assente diante do mar, tinha um porquê. Tinha um propósito. Leia aí o verso 4 para a gente fechar agora. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. Escute. Deus manda eles voltar e diz para eles que lá endureceu o Faraó. Mas o coração de Faraó, qual era o motivo de Deus fazer aquilo? Deus queria que o povo continuasse sofrendo, irmã? Não. Sendo perseguido por Faraó? Aí ele explica depois embaixo, no versículo 4 ainda. E serei glorificado. Ou seja, eu vou mostrar para Faraó quem eu sou. Aleluia, glória a Deus. Pode continuar. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. E saberão os egípcios que eu sou O Senhor. o Senhor. O que era que Deus queria fazer ali? Colocar um ponto final na perseguição de Faraó contra Israel. Aleluia, glória a Deus. Era isso que Deus queria. Glória a Deus. Era isso que Deus queria. Só que o versículo 4 traz uma coisa muito importante para que isso acontecesse. E o que foi? A última expressão diz o quê? Que eu sou o Senhor. Antes disso? Não, mas tem a última expressão do versículo. Serei Versículo 4, as últimas duas palavras, as últimas três palavras, diz o quê? E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Versículo 4, quando termina, eu sou o Senhor, fala o quê? E eles fizeram assim. E eles fizeram assim. Significa dizer o quê? Que eles obedeceram. Aleluia, glória a Deus. Essa era a principal causa da vitória de Israel. Oh, aleluia. Qual? A obediência. Deus deu as diretrizes, mostrou um novo caminho. Agora, se eles não tivessem obedecido, tinham tido vitória? Não. Quanta dificuldade hoje na terra para que se obedeça. Aleluia, glória. Isso é em todas as áreas, irmãs. Isso é no trabalho, isso é no emprego, isso é na igreja. A maioria das pessoas que se dizem servos de Deus hoje tem dificuldade para obedecer terrível. Sabemos que temos direitos e deveres, mas hoje para se obedecer, e quantas pessoas já deixaram de receber tantas bênçãos porque não conseguem obedecer, tem dificuldade para obedecer. Às vezes a bênção está assim, ó, às portas, e por um deslize chamado desobediência, não recebe mais aquilo que ia receber. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que possamos ouvir a voz de Deus e colocar em prática. Não somente ouvir, porque ouvir não basta. O que basta é ouvir
e fazer como Deus mandou. No versículo 1, Deus dá as diretrizes, o 1 e o 2 mostra um novo caminho. No versículo 4, Deus diz que vai endurecer, vai levantar Faraó. Mesmo que Deus é esse, irmão? Vai levantar Faraó contra Israel de novo. E Deus tinha prazer no sofrimento de Israel? Não. Ele explica ainda no versículo 4 que ele vai permitir isso para mostrar, para glorificar o nome dele, Faraó, e colocar Faraó de uma vez por toda no lugar dele. E no versículo 4 ainda, o texto diz que Israel obedeceu à voz de Deus. Deus fez ou não fez? E o que é que acontece? Lá na frente a gente vai ver que nós vamos trazer isso outro dia. O mar se abriu, Israel passou, Faraó entrou mar adentro perseguindo Israel, mas Faraó, o exército, a Bíblia não diz que o rei entrou, mas o seu exército, os seus homens escolhidos, todos pereceram no mar. Mas o principal fator de Israel poder ter recebido sua vitória foi a obediência. Que Deus abençoe a toda a igreja do Senhor, em nome de Jesus.